paz do Senhor, queridos. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu, Diácono Joel, professor dos jovens, e essa é a nossa escola bíblica no seu lar. Começando mais um trimestre, né? Desde já agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E começando mais um trimestre, né, irmão Nivan? Está conosco o nosso irmão Nivan, também que vai compartilhar conosco nessa escola, né? Dividir conosco os seus conhecimentos, e você que está aí nos ouvindo, né? Participando, que Deus também te abençoe. Com a graça de Deus, estaremos iniciando o segundo semestre do ano. Estudaremos a lição do livro de Josué, que traz muitas lições maravilhosas, muitos aprendizados, né? Com relação às batalhas, às conquistas, às vitórias que o povo de Deus tiveram, né? E os temas que serão estudados, que também nos ajudará na nossa caminhada, né? Pois também estamos caminhando para uma terra prometida, que no caso será a Nova Jerusalém, o céu, como a gente já tem falado na lição anterior, né? Quando terminamos o trimestre passado e falamos do céu, né? Da volta de Jesus, e desejamos que você aprenda, né? Mediante o estudo sistemático do livro de Josué, princípios espirituais e morais que vão enriquecer sua vida, trazendo ânimo para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para você, até a entrada na nossa terra prometida, a Nova Jerusalém. Que possamos crescer no conhecimento de Deus e viver em nosso tempo e em nossa sociedade como sal e luz desta terra. Glória ao nome de Jesus. Então, como eu tenho falado, a lição tem como título, né? Tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Glória ao nome de Jesus. O comentarista da lição é o pastor Odilon Martins Soares, que é pastor ali na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Ele também é juiz de direito, bacharel em teologia, em direito, especialista em direito processual civil e penal, mestre e doutorando em direito na Universidade do País Basco, na Espanha, e autor dos seguintes livros publicados pela CPAD: Eu e Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. Glória ao nome de Jesus. Então, a nossa lição, nosso trimestre, né, essa lição teremos 13 lições maravilhosas. Glória ao nome de Jesus. E a primeira lição que a gente vai tratar, né? O livro de Josué, tempo de conquista. Vou pedir para o nosso irmão Nivan, que está conosco, ler o texto do dia e também a síntese da nossa Saúde a lição. todos com a paz do Senhor. O nosso professor, o nosso diácono, nosso irmão Joelson, né? Estamos aqui para juntos comentarmos e passarmos um pouco do que a lição quer trazer para nós. Uma lição com um conteúdo histórico. Nós vemos que, para começar, Josué vem depois dos 5 livros, que é o Pentateuco, né? Os 5 livros da lei, onde nós vemos que Israel sai ali do Egito, rumo à Terra Prometida. Nós vemos que passa pelo primeiro líder, um líder que foi Moisés, o qual Deus fez presente. Nós vemos Josué ali como um aluno que estava com Moisés neste período, e que depois da partida de Moisés ele assume o lugar de guia para a Terra Prometida. Nós vemos que esse livro é um livro histórico, é o 6º livro da Bíblia, e tem uns 24 capítulos. Nosso texto diz está: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese nos traz: Os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então ele traz uma profunda lição. A liderança de Josué, ele traz nós temos grandes vitórias e conquistas que Josué propôs ali com Deus ao povo de Israel. E nós vamos ver nessa lição que todas as vitórias conquistadas por eles foram as vitórias que vieram da parte de Deus. Nós vamos ver no tópico que se fosse depender do povo, não tinha como.
Verdade. Porque se formos para analisar, o povo israelita antes eram escravos ali no Egito. Eles eram escravos ali no Egito. Então, como eles eram escravos ali no Egito, eles não tinham táticas de guerra, eles não tinham preparos para a guerra. Mas nós vemos que a vitória do povo de Israel veio da parte de Deus. E isso traz para nós na atualidade. As nossas vitórias, as nossas conquistas na peleja, ela vem através de Deus. É verdade. Ele sempre estará conosco, como teve com o seu povo. E nós hoje também somos povo dele. Nação que estamos lutando para ser uma nação eleita e morar nas mansões celestiais na Jerusalém celestial. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, né? E a gente vê, né, que a vitória, como o nosso irmão tem falado, não vem da nossa força, não vem da nossa capacidade, porque a gente vê Deus dando a direção, dizendo faça assim, não é? E vemos Deus agindo, Ele operando. Glória ao nome de Jesus. Por isso que eu quero destacar a você, né, que tem a lição, principalmente os jovens, eu quero bem frisar isso, os jovens, tá? E na agenda de leitura, né? Destacar isso para que você em casa medite. Cada dia tem um versículo para que você medite, né? Que vai falar de vitória, de quem dá a vitória, de quem pertence à vitória, como obter vitória, para que você possa meditar em casa. Em cada dia tem um versículo. Aquele momento devocional, né, irmão? Que eu creio que todo mundo tem, né? Então, o texto bíblico está lá no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim o primeiro versículo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o oriente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Glória ao nome de Jesus. A gente vê na leitura, né, um chamado, né? E a gente vai ver isso nas outras lições, mas a gente vê um chamado que Deus faz a Josué, depois que Moisés morre, como nosso irmão já tem falado, e Deus agora levanta ele para ser um líder, para ele ir à frente. Glória ao nome de Jesus, e fazer com que o povo tome posse, né, da promessa. Né? Porque a gente vai ver no livro de Josué, né, é o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, e agora está cumprindo, né? E a gente vê que Josué, ainda que tem uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu fico até imaginando assim, ele entrando na cidade, né? Porque esse é o desejo nosso, né? Foram lutas, né? Como a gente vai ver lá no deserto, como o nosso irmão falou, e eles passaram lá no Egito, aprisionados. Deus vai, levanta Moisés, manda Moisés libertar e vê o deserto, né? Mas agora o deserto, né, passou, chegou à cidade para que eles tomassem posse. Glória ao nome de Jesus. Uma coisa interessante, nosso irmão Joel, é que nós vemos aí Josué, ele recebeu esse chamado para a liderança. Mas nós podemos ver que em nenhum momento ele tentou usurpar a liderança de Moisés. Ao contrário, ele estava do lado de Moisés, aprendendo e esperando o tempo certo. Ia chegar o tempo dele de liderar. É a mesma lição para nós. É verdade. Mesmo que tenhamos o chamado, sejamos chamados para algo, mas não precisamos usurpar, não precisamos derrubar ninguém. Temos que estar ali do lado aprendendo e no tempo certo vai chegar o nosso Glória tempo. ao nome de Jesus. Porque nós vemos isso, questão bem interessante, chegou e ele liderou aquele povo que, como foi falado, como você já falou,
a questão de promessa de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós vemos, quando vamos estudar um pouco, ler a Bíblia, nós vemos que o povo foi ali para o Egito, através de José, governador, e seus irmãos, e ali se estabeleceram, com o passar do tempo, se tornaram escravos. Mas chega o tempo da libertação, é verdade. E eles passaram esse tempo, esses 40 anos no deserto, né? Mas chegou o dia de alcançarem a promessa, a terra prometida, e Josué teve, podemos dizer assim, esta honra de estar à frente do povo nesta conquista. É verdade. Glória ao nome de Jesus. Então, como a gente já tem falado, Moisés foi levantado, libertador de Israel, libertou o povo da escravidão e passou, né, o Mar Vermelho e guiou o povo pelo deserto, rumo à terra prometida. Aí caminharam, uma caminhada de cerca de 40 anos, né? Quando toda aquela geração adulta diz ex-escravo, morreu. A gente vê que agora, né, a segunda geração, vamos dizer assim, né? Uma geração que saiu do Egito, passou, né, isso morreu, como diz aqui, e agora é uma nova geração também. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-lo para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. Quem lê o livro vai ver tudo isso, né? E aí, a gente já quer chamar a atenção para que você leia o livro. Como o nosso irmão disse, são 24 capítulos, né? Isso. E cada capítulo traz uma lição. A gente vê que o livro já traz lição. O irmão falando aqui de chamado, de esperar, de não apressar, vamos dizer assim, porque às vezes quando a gente se apressa, a gente faz, né, coisas que a gente, para conquistar, não precisa passar. Deus prometeu, Deus vai cumprir, que é o que a gente vê nesse livro. Então diz, o tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégia para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o rio Jordão. Nessas lições, como o comentarista diz aqui, conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. A nossa lição, ela tem 3 pontos, né? E alguns subpontos. O primeiro ponto tem o livro de Josué, aí tem uma visão panorâmica, o primeiro subponto. O segundo, como era o mundo naquela época, depois a cidade de Canaã. Já o segundo ponto tem o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué, que tem 3 subpontos. O primeiro é o propósito. Qual é o propósito do livro? A sua divisão, como está dividido, e o seu valor. E o terceiro ponto tem antecedentes históricos. Também tem 3 subpontos. Que é o primeiro é o deserto chegou ao fim. O segundo, as últimas palavras de Moisés. E o terceiro, um novo tempo de fé e expectativa. Glória ao nome de Jesus. Então, vamos começar com o primeiro ponto, falando da visão panorâmica do livro de Josué, né? Como o irmão já tem falado, o escritor da maioria do livro de Josué é o próprio Josué, que leva seu nome, né? Leva seu nome, como diz na leitura, que era filho de Num. O nome dele antes, né? Moisés que deu o nome de Josué, o nome dele era Osés, mas aí, estudando isso, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, e esse plano é um plano muito grande, uma responsabilidade muito grande, a gente vai ver que ele sempre mudava o nome. Quando ele mudava o nome, ele dizia, olha, a responsabilidade é maior. Não é? Então ele muda o nome, dizendo, olha, você vai ter uma responsabilidade maior. Não é? Se prepare, é como se assim, se prepare. E ele ficava ali olhando, observando,
né? Moisés sempre estava na tenda, sempre estava com Moisés, aprendendo, como nosso irmão disse. Né? Ele diz, Josué é um livro histórico, como o nosso irmão disse. Alguns também chegam a dizer que tem o Pentateuco, mas seria, por ele ter a mesma linguagem desses livros, irmão Ivan, seria chamado também possivelmente do Hexateuco, né? O sexto livro. Né? E, segundo alguns comentaristas também, ele começa a partir de Números 14, porque depois do número 14 a gente vai ver, né, a revisão das leis, depois vem Deuteronômio. Aí, segundo os estudiosos, a obra começa a ser escrita, ele foi escrito por volta do ano de 1400 a.C., que foi justamente ali, próximo à data quando eles tomam Jericó, né, como diz a lição, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo, justamente queria falar da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento. E uma questão interessante aqui é da cidade de Jericó, quando nós vamos estudar, e a famosa, as voltas que o muro implodido ali, né? Nós vemos que era uma cidade fortificada, uma cidade extremamente, tanto que em cima dos seus muros eram construídas casas. Tá vendo? Tá entendendo? E foi a primeira, podemos dizer, a primeira prova na liderança de Josué. Assim, a Bíblia não relata, mas podemos ver assim, pensar, conjecturar aqui, será o que passou na cabeça de Josué naquele momento? Assumiu a liderança, já na sua frente viu uma grande batalha, que era Jericó. Uma cidade fortificada, fortalecida, como falou do muro, mas ali ele não hesitou. Ele aprendeu, é por isso que nós vemos o processo de aprendizado que nós precisamos, porque ele aprendeu com Moisés, ele vivia ali do lado de Moisés, na tenda, em todos os momentos, e chegou aquele momento que ali ele não hesitou, mas ele confiou no Deus que estava dando vitória até aquele momento ao povo de Israel e que não ia falhar, porque como nós vemos aqui na nossa leitura, que da mesma forma que fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então ele sabia, ele tinha a convicção que aquela vitória, que mesmo que Jericó estivesse à sua frente, mas ele sairia vitorioso, porque ele estava com Cristo, com Deus. Ele estava com Deus ao seu lado. E é uma lição muito importante para nós. Que não importa os levantes, as provações que levantam na nossa vida, as dificuldades, os desesperos, os vendavais que acontecem, é normal do nosso cotidiano, mas como Josué, temos que ter a certeza que nós temos um Deus ao nosso lado, que está pronto para nos ajudar. Glória. E que não existe limite para o seu operar. Ele não é limitado, ele é Deus, ele é ilimitado. Nós temos que entender que nós temos esse Deus. E o mesmo Deus que deu vitória ao seu povo ali, nessa peregrinação, ali em Jericó, que é um grande exemplo para nós, que foi uma coisa tão linda quando nós vamos ler, e quem tiver curiosidade, pega a sua Bíblia e vá ler, porque a Bíblia ela tem histórias fantásticas, posso dizer, magníficas, que nos deixam inspirados a ler e ficamos assim, fascinados, podemos assim dizer, com algumas histórias e várias histórias ali. E nós vemos que, do mesmo jeito que Deus deu vitória, uma coisa tão inusitada, podemos assim dizer, né? Vamos estar estudando mediante as outras lições. Esse mesmo Deus está presente hoje e pode nos dar vitórias inusitadas na nossa vida. Só temos que crer. O livro de Josué ele continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrito no livro de Números. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais. Entre eles, a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamentos, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Como a gente tem falado, ele é um livro histórico, mas com caráter espiritual. Para nós, como a gente já tem falado, que estamos vivendo, buscando chegar também a essa terra prometida, essa cidade prometida que tem para nós. Né? Então a gente vai ver aqui
que esse livro também tem um caráter espiritual, tem princípios, né? Santificação, né, que a gente vê, e outros temas para a nossa vida. O segundo subponto diz como era o mundo na época, né? O contexto, né, do livro, vamos dizer assim. Pode falar. E uma coisa interessante que eu acho que tal como era o mundo da época, que ele não vai trazer aqui, como falou, assim, nosso conhecimento que vamos trazer agora, não só mais um conhecimento bíblico, mas também histórico. Onde mostra a nossa profundidade, a trazer esse conhecimento de não só o bíblico, que está na Bíblia, um histórico sobre a questão de Josué, mas também um conhecimento histórico da época. Quando nós vamos estudar a história, nós vamos ver aqui nesse tópico que é bem interessante. Que ele fala, né? Diz que, segundo os pesquisadores históricos, quando Israel transpôs o Rio Jordão, por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório, bem mais avançado. Mas outros, por seu turno, sequer existiam, né? A gente vai ver aqui povos, por exemplo, né? Hoje é uma potência, mas o Japão, né? E a primeira fase da civilização era o Ilmon, chegava ao seu apogeu, né? Era um grupo ali japonês, vamos dizer assim, que vivia na terra do Japão, onde é o Japão, e eles chegavam ali no seu apogeu, ou seja, eles estavam crescendo, né? Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. Vemos também no Peru, né, aqui na América do Sul, mais ou menos nesse período, eles começavam a usar os instrumentos de metais. Né? Eles começaram a confeccionar os instrumentos de metais, porém não havia ainda civilização na América do Norte, né? Como o comentarista diz. Sendo que o primeiro povo que surgiu na América do Norte seria os mexicanos, ou os olmecas, por volta de 1500 a.C. O Império Assírio viria a surgir em 1200 a.C. e somente em 21 de abril de 753 anos antes de Cristo, né, seria fundada a cidade de Roma. Então esse era um panorama, né, ainda que também já existia, como diz aqui naqueles idos, o Egito era um país rico, não obstante houvesse perdido a mão dos escravos hebreus, com a libertação do povo de Deus, mas ele continuava ali uma potência. Nós vemos aqui, quando nós vamos estudar aqui, que nós vemos que cada período, quando nós vamos estudar a história, existe uma potência econômica, né? E nesse período nós vimos que uma potência econômica era o Egito. Nós vimos que era uma potência ali, mas vimos que já se espalhava as suas civilizações pelo planeta. Nós vemos aqui, por isso que esse encontro da história bíblica com a história, né? Nós vemos aí o Japão na Ásia, né? O Japão ali já crescendo, que hoje é uma potência mundial. Nós vemos ali que na Europa já começaram as civilizações já nascerem ali. E o interessante é que quando nós vamos ver a história do Peru, que é aqui na América do Sul, que já tinha civilização. E nós, como vamos estudar um pouco, nós vemos aquela questão dos povos, dos indígenas, astecas, e assim vai sucessivamente, que fizeram monumentos extraordinários, quando nós vamos estudar a história. E vemos aí na América do Norte, tem início aí no México, que é uma questão interessante. Depois vem Roma, e vemos o Egito, já uma potência, mesmo perdendo ali a mão escrava, né? Mas era uma potência, onde até hoje existem grandes construções tão interessantes que nós vemos ainda até hoje. Isso. Aí ainda fala da Babilônia e da Assíria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem, né? Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravo, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Veja que a maioria, vamos supor assim, uns cresceram, outros diminuíram, mas eram países que tinham, vamos supor assim, territórios grandes, né? Já Israel, a
a gente vai ver agora, Canaã, né? A gente vai ver que era um espaço pequeno, vamos dizer assim, porque foi Deus que escolheu. Aí a gente faz a pergunta, como o comentário faz aqui, por que Deus, por exemplo, não pegou todos os continentes, né? Só pegou uma parte, né? Justamente para Deus mostrar o seu poder. Glória ao nome de Jesus. E aí agora Canaã. Uma questão interessante nesse ponto é sobre essa questão. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos. Ex-escravos. Interessante essa questão. Porque, assim, foi uma nação, como falou, ex-escravos. Eles não tinham civilização, eles não tinham uma lei deles próprias, eles não tinham uma cultura deles, porque era escravidão. E nós vemos isso quando nós vamos estudar um pouco da história do Brasil, a questão dos escravos. Mas onde a gente vê que Deus escolheu eles. Aí onde, por isso que aqui mostrou assim, um projeto que deu certo. Por que esse projeto deu certo? Porque foi um projeto de Deus. Para mostrar ao mundo o seu poder, mostrar ao seu povo que ele escolheu. E ali deu certo porque ele escolheu. E nós vamos ver ali que o processo nesses 40 anos no deserto foi um processo de aperfeiçoamento. Onde eles foram ganhando estratégias para do exército, formar um exército que eles não tinham, onde as leis foram impostas, que nós vamos ver os 10 mandamentos para o povo, e assim hoje, como foi falado, é uma potência, um país de primeiro mundo, ali está no Oriente. Isso a gente vê, né, que, como o nosso Senhor disse, foi Deus, é projeto de Deus. E Deus, quando fez o projeto, fez as promessas. A gente vê isso lá no capítulo 12 de Gênesis, quando começou com Abraão, mas Deus disse, né? Ia abençoar, ia multiplicar, ia prosperar, e agora a gente está vendo isso, né? A bênção está com Israel, o povo de Deus. Agora, Canaã, ele vai falar de Canaã, que era um território, né? Que era denominado a Terra Prometida. As suas medidas tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento, por 65 quilômetros de largura, e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul, a 1.100 quilômetros para o nordeste, e encontrava-se para o leste também, a 1.100 quilômetros, a Babilônia. Mas além, a 1.600 quilômetros localizados a Pérsia, mas o noroeste a 1.300 quilômetros da Grécia, e após 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. Ou seja, está aí o mapa, né? A cidade com seus limites, vamos dizer assim, né? Com as cidades que limitavam. Como eu estava falando, aqui mostrando os limites, o mapa de Israel, a gente vê que ela era uma cidade do Oriente Médio, que era pequena. A Terra Prometida era uma terra estreita, uma faixa de terra no Oriente. Depois Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. A gente vê isso bem interessante. Como comentarista, Deus poderia ter dado a ele o quê? Um continente, por exemplo. Sim. Não, mas ele deu para nós, para quem entende, um pedaço de terra. Não é? Aí o irmão Ivan... E uma coisa interessante que fala na lição, que tem relatado, que diz assim: por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como um povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Nós vemos que essa herança prometida por Deus já está relatado desde ali, quando está falando ali a promessa, que quando eles saíram, a terra que manda leite e mel. Nós vemos que em Ezequiel capítulo 20, versículo 6, nos traz também, que diz assim: naquele dia levantei a mão para eles, para os que tiraram da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual manda leite e mel, e é a glória de todas as terras. Nós vemos também, Ezequiel traz um ponto bem interessante, que capítulo 5, versículo 5, que diz assim: ela está no meio. Nós vemos que Israel ele nunca teve essa pretensão de conquistar, de sair, de conquistar outras terras. Nós vemos que eles sempre fizeram somente o que era a herança deles. Nós vemos que no nosso mundo da atualidade, nós vemos aqui
que Israel sempre correu atrás de ter o seu local. Nós vemos que em 1945, quando nós vamos estudar um pouco da Segunda Guerra Mundial, que foram vários judeus morreram na mão de Hitler, nós vemos que eles queriam voltar para a sua terra. Eles não queriam nada mais. Eles só queriam voltar para a terra prometida. E nós vemos que isso foi concedido a eles a partir de 14 de maio de 1948. E uma questão bem interessante e histórico é que através de um brasileiro, Oswaldo de Aranha, eles conquistaram esse direito. E nós vemos que em nenhum momento a gente vê Israel entrando em conflitos para conquistar, mas sim, só para ter o seu local. É verdade. Ter ali a sua faixa, que é tão pequena como foi falado aqui, mas a herança prometida por Deus para aquele povo escolhido por Deus. O ponto importante aqui diz: Deus não anelava que seus filhos dominassem o mundo. Ou seja, não era o propósito dele para dominar o mundo, conquistar o mundo como outras nações, né? A gente vai ver que dominaram o mundo. Não era esse o propósito, mas que prosperassem no lugar onde foram plantados, abençoando todas as nações da terra. Como eu falei, né? Quando ele chama Abraão, ele faz essa promessa: e tu serás uma bênção também para as nações, né? Apesar de que ele limita quando ele diz que aqueles que te abençoarem também serão abençoados. Né? Mas a bênção de Israel, ou através de Israel, era para todas as nações. Uma questão bem interessante, frisando, que o nosso professor falou, nosso irmão Joelson, é que é bem específica a promessa. Quem te abençoar, abençoado será. Mas quem te amaldiçoar, amaldiçoado será. Nós vemos que um tempo atrás o nosso Brasil se levantava muito contra o povo de Israel. E nós vemos que é promessa e vai até os dias de hoje, até a volta de Cristo. Quem abençoar, abençoado será. Mas também quem amaldiçoar, amaldiçoado será. E isso é uma questão que está na Bíblia. Está escrito, como falou, é uma promessa. E nós temos que entender isso. E o povo tem que acordar para isso, o povo de Deus. Que nós temos que abençoar Israel. Não é é porque é bíblico, é promessa. Foi feita uma promessa. Glória ao nome de Deus. Né? Aí agora vamos entrar no segundo ponto da lição, que fala o propósito, a divisão e o valor do livro. Aí, o propósito. A gente sabe que Deus, quando faz algo, tudo tem propósito. Né? E o livro de Josué, ele tem um propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo. Então, qual é o propósito, né? Objetivo, propósito. Primeiro, apresentar uma visão do seu chamado. A gente vê isso lá, quando a gente for ver na divisão, né? No capítulo 1, quando Deus chama ele. Né? Então, mostrar esse chamado, porque a gente sabe que quem chama é Deus. Verdade. Glória ao nome dele, como nosso irmão já tem falado. O segundo, né, é de mostrar, de apresentar o milagre da travessia do Jordão, né, quando Deus abre o Jordão. E uma coisa interessante que nós podemos ver é que o povo de Israel, ali, eles viram muitos milagres. E nós vemos que teve aqui a abertura do Rio Jordão, que foi com a travessia do Rio Jordão com Josué, mas nós vimos também que eles já tinham Israel, claro que o povo já não estava aqui, que nós vimos que já estavam morrendo, mas Israel, eles sabiam, porque era passada a história de pai para filho, e nós vemos que está até hoje escrito nas Escrituras Sagradas, que o povo de Israel já tinha presenciado um grande milagre, que foi passar a abertura do Mar Vermelho e eles passarem a pés enxutos. E nós vemos assim que são coisas grandiosas e maravilhosas, milagres incríveis que Deus fez pelo povo dele. É verdade. Outra coisa também, que é apresentar a devoção e a obediência do povo. O propósito também era como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Ou seja, mostrar, né, como foi o exército venceu, por exemplo, ali Jericó, né, aquelas muralhas também. Aí, outro propósito também é mostrar a caminhada ministerial de Josué, a gente está resumindo aqui, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas, das condições nas quais a terra não apenas
foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais, cada tribo, né? Cada tribo. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor, que é justamente o tema, né, da lição, que é tempo de conquista, mas fé e obediência no livro de Josué, né, que são pontos importantes para que a gente conquiste. Fé é confiar, acreditar. Obediência é fazer como o Senhor mandou, porque o Senhor disse a Josué, né, quando Josué recebe aquele chamado, ele disse, não, Josué, eu conjecturando, ele diz, olha, não se preocupa não, só é fazer de acordo com como está na lei, na palavra de Deus. Faça que eu vou estar contigo. E a gente já vê, como nosso irmão falou dos milagres, né? Deus mostrando que estava com Josué, que era com Josué. Que ele até diz assim, hoje te engrandecerei diante do povo, mostrarei. Né? Glória ao nome de Jesus. E uma questão bem interessante que nós podemos tirar aqui é que é a fé. A fé, ela vai conosco e a gente nunca pode se desvanecer na fé. Nós vemos que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, nos traz assim, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Isso. Nós vemos que Paulo, ele fala isso, ele escreve isso em Timóteo, nós vemos que a fé, nós temos que passar pelas dificuldades que passar, nós temos que ver que estamos em um combate, estamos em uma batalha. O cristão, ele é chamado para uma guerra, para uma batalha, tanto que Efésios capítulo 6 relata muito bem isso, revestir da armadura de Deus. Não estamos aqui, vamos dizer, passando um veraneio ou um descanso, mas estamos numa batalha, revestir da armadura de Deus. E, como disse, revestindo através da fé. E possamos passar por tudo isso e falar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Glória ao nome de Jesus. O segundo subponto fala sobre a divisão, como ele foi dividido. Né? Diz o livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. A primeira parte, vamos dizer assim, né? A preparação para a conquista, começa no capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 5, versículo 15. Né? E aí ele dividiu entre a preparação do povo e preparando as estratégias. Né? Quando a gente vê lá, ele fala o povo santificar-se, né? E também como se daria aquela conquista, as estratégias que Deus estava dando para que eles se preparassem. O segundo ponto diz a conquista efetiva, que começa no capítulo 6, versículo 1 até o 12 e até o capítulo 24. E também ele divide, o comentário divide em duas partes, que é as primeiras cidades, que é no capítulo 6, versículo 1, e o capítulo 8, 35. E depois os gibeonitas e o resto da terra, que vai do 9 até o 12, né? O terceiro ponto, vou pedir para o nosso irmão. É a divisão da terra, está ali no capítulo 13 ao 22, que é dividido, podemos dizer, em as duas partes. Uma porção da terra para cada tribo, e a parte B, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão. E o quarto ponto nós podemos ver que é a mensagem final de Josué, que está do capítulo 23 ao 24. As últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. Não obstante a essa excelente divisão do livro de Josué, é necessário 2 acréscimos. O chamado de Josué, que está no capítulo 1, e o seu falecimento, capítulo 24, que está ali do versículo 29 ao 33. Tais episódios funcionam como introdução à conclusão dessa extraordinária obra literária. Nós vamos ver que a introdução, nós vemos aí que foi o chamado de Josué, e essa finalização, podemos dizer assim, a conclusão desta narrativa, nós vemos que foi ali o falecimento de Josué. Isso aí, agora vamos entrar no valor dele. Qual é o valor?
né, do livro diz: o livro de Josué tem um extraordinário valor histórico, mas como eu já tenho falado também, mas também um valor espiritual tremendo, né? As lições que tem nele, como a gente já tem falado, aí, histórico por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão no período das cheias, né? Que a gente vai ver isso bem lá no capítulo 6, né? Ali detalhado, né? Quando tem lá o milagre que Deus opera, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Aqui fala de 2 milagres que eu chamo a atenção de vocês para que vocês meditem, leiam lá, né? Nesses 2 milagres. Aí diz: ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheios de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. A gente vê, você que já leu, você que vai ler, você vai ver que lá fala das vitórias, das grandes vitórias, né? Mas também fala dos erros, né? Para que a gente aprenda também. Não é isso? E nós achamos uma coisa bem interessante que nós podemos ver, que a Bíblia, ela, como fala, foi escrita por homens inspirados por Deus, mas o intuito dela é trazer para nós um ensinamento para conhecermos mais a Deus. Não para falar de uma pessoa de A ou de B, mas para trazer o propósito de Deus para a humanidade ali, trazer o propósito de Deus. E uma questão bem interessante é que o livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com Deus. E aí quando chega no final, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente a sua promessa. O qual, com a bondade e a misericórdia de Deus, as promessas acontecem na nossa vida, os ministérios vão acontecer na nossa vida, que está ali em Efésios capítulo 4, o versículo 11 e 12. Uns para apóstolos, outros para doutores, e assim estar aqui, outros para evangelistas. Nós vemos aí o aperfeiçoamento, nós vemos aí as promessas de Deus, tanto ministerial como as promessas de Deus na nossa vida secular. Glória ao nome de Jesus, né? O ponto importante diz: o princípio espiritual mencionado por Jesus de que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mostra-se verdadeiro com frequência nas Escrituras, né? Nas Escrituras. Glória ao nome de Jesus. Então, estamos chegando ao terceiro ponto, o ponto dessa lição, que fala antecedentes históricos, e o primeiro subponto fala sobre o deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvem e coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casa bem construída, comeriam dos frutos que a terra produzisse, e beberia a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos. Né? Porém, Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel, ou seja, Deus estava cumprindo a promessa. Deus estava dizendo assim: olha, eu prometi estar aqui. Agora, é como se ele dissesse assim, hein? Deus tinha prometido que ia estar com o povo, mas agora, né? Deus continuaria fazendo milagre, mas não era como no deserto, né? Ter um cuidado maior, né? Glória ao nome de Jesus. Tem uma questão bem interessante que a continuidade diz assim: como os hebreus conseguiram chegar à terra de Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Isso. Foi unicamente a mão de Deus operando que fez com que eles pudessem chegar à terra de Canaã. Porque nós vemos ali, quando nós vamos ver, a esperança em Deus. A nossa esperança é firmada em Deus. E uma questão bem interessante que eu vi é que nós temos 3 tipos de pessoas. Primeiro, que não tem a esperança. E nós estamos vendo isso aí que nestes dias que nós estamos passando, deste vírus, que tem assolado mundialmente, quantas pessoas têm esperança, desesperadas, porque não têm esperança, estão com medo. Nós vemos aquela segunda pessoa, que é a pessoa que tem a falsa esperança.
que a sua esperança ela é firmada em bens materiais, na sua força, nós vemos também que ela é passageira. Mas nós vemos a terceira pessoa, que é aquela que tem a esperança verdadeira, que é firmada em Cristo Jesus. É firmada em nosso Deus, que está em 1 Pedro, relata bem, capítulo 3, versículo 1, que a nossa esperança ela é viva, e a nossa esperança é Cristo. Por isso que, como está no hino 15:45 da nossa harpa, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque a nossa esperança ela é viva, ela não morre, ela é eterna. Nós cremos no amanhã. Nós temos uma esperança, a esperança verdadeira em Cristo. E nós vemos que como eles conseguiram a vitória, como que eles conseguiram conquistar Canaã? Através somente de Deus. A mesma coisa somos nós. As adversidades, as nossas vitórias, neste período que estamos passando, nesse período que estamos andando, que estamos vivenciando, as nossas vitórias só vão ser conquistadas em Deus. Então a nossa esperança tem que estar firmada em Deus. Glória ao nome de Jesus. Né? E reforçando que Deus é que garante a nossa vitória. E o que é que a gente faz? É como diz a lição, e a gente vai aprender muito, que é ter fé, confiar nele e obedecê-lo. Não está? O segundo subponto diz as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir, mais uma vez, todos os mandamentos do Senhor. A gente vê que quando chega, o Senhor mostra a ele a terra, né? E ele não ia entrar, mas era preciso que o líder, que ainda era Moisés nessa época, né, deixasse uma palavra, e aqui a palavra que ele deixa, né, é o quê? Mais uma vez ele relata os mandamentos, ou seja, que eles obedecessem, né, que é justamente um dos temas do livro de Josué, que é a obediência, obedecer. A gente vai ver lá em Deuteronômio, quando ele vai falando, né, se atentamente ouvir minha voz, falando dos mandamentos que eles deveriam, e aí as bênçãos, né, viriam. Glória ao nome de Jesus para sempre. E tem um novo tempo de fé e expectativa. Nosso irmão, os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos atrás, quando Deus reprovou toda a geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar o obstáculo, as águas do Rio Jordão. A expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria, o que teriam grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim, Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito ali em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal. Nos dias de Jesus, o que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Nós vemos uma questão bem interessante, que sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós vemos aqui no tempo do povo ali de Israel, foi com fé que eles alcançaram as vitórias, e nós vemos que no tempo de Cristo, como foi relatado aqui, também foi com fé que eles alcançaram. Como foi dado aqui um exemplo interessante da mulher do fluxo de sangue. Ela teve a fé, ela confiou que ela ia receber aquela sua vitória, e ela com fé alcançou. E nós vemos que na Bíblia, a Bíblia fala que, bem claro que o justo viverá da fé. Nós vamos viver da fé. E é interessante que 3 vezes está escrito na Bíblia, o justo viverá da fé. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos essas 3 vezes, que está ali em Abacuque, em Amós e em Hebreus. Nós vemos o justo viverá da fé. Então, nós temos que viver da fé. Como nós vemos aqui que os israelitas agora com fé conquistaram a sua vitória, nós vemos também que no tempo de Cristo, andando agora para depois de Cristo, nós vemos que muitos conquistaram suas vitórias através da fé, e tantos milagres foram acontecidos, traz para os nossos dias de hoje. É através da fé que nós vamos alcançando e almejando as nossas vitórias, a nossa fé em Cristo. Por isso que o justo viverá da fé. Glória ao nome de Jesus. E aí é o ponto importante que diz: a falta de fé, como o nosso jardim,
né, em Deus impede-nos de vermos o sobrenatural. Deus se agrada da nossa fé e da nossa obediência. Glória ao nome de Jesus para sempre. Né? Que Deus continue abençoando. Chegamos à conclusão desta lição, né? Porque teremos mais 12 lições maravilhosas. Né? A gente já quer convidar você a estudar conosco. A conclusão diz assim: o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhe foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Assim como o povo, né? Eu acho linda essas lições, a gente vê de lições falando da trajetória do povo do deserto, depois vemos conhecendo Jesus, hein? E agora vem essa tomando posse da vitória. Veja que ela é uma sequência, não é isso? E para isso, como nós estamos nessa caminhada, né, é fé e obediência. Fé e obediência, e com certeza, né, Deus ele é fiel para cumprir com sua palavra na nossa vida. E é uma trajetória, né? Glória a Deus, como foi falado, é uma trajetória. Nós passamos, para chegar à vitória, nós temos uma trajetória. Como o povo de Israel passou pela trajetória de ali sair do Egito, passaram aqueles 40 anos no deserto, passaram por lutas e provações, mas foi uma trajetória para que eles pudessem alcançar a vitória que era a terra prometida. E a mesma coisa na nossa vida, nós temos uma trajetória até alcançarmos as promessas de Deus na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Mais uma vez queremos agradecer a você, né? Pedimos que você compartilhe esse vídeo também, né? Dê um like lá, né? Também, e que nas outras lições você também possa estar conosco. A gente vamos agradecer ao Senhor, né? Orando, fazendo oração ao Senhor, né? Eu vou pedir para o nosso irmão Nilvan fazer essa oração agradecendo a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus soberano e Pai celestial, te agradecemos por mais uma vez aqui ministrarmos mais um pouco da tua palavra, dispormos a tua palavra em ensinamento para os que estão aqui, Senhor. Deus abençoa cada um que vai assistir esse vídeo, que estará assistindo, a cada jovem vem ajudar, Senhor. E, Senhor, também te pedimos alcançar aquelas vidas, Senhor, que ainda não foram alcançadas, que os milagres venham acontecer, que a nossa fé cada vez mais vem aumentar em Ti, Senhor. Deus nos ajuda a sermos, Senhor, mais e mais fiéis a Ti, obedientes, e crer que do Senhor vem as nossas vitórias. Da mesma forma que o Senhor fez com Israel, assim está conosco e fará. Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.